Salve, salve galera, tudo bem? Professor Rafão para mais uma. Hoje, como vocês podem ver, né, a gente vai falar sobre a FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, ok? Antes de mais nada, eu peço para que vocês nunca esqueçam, né? Curta, compartilhe, comente lá, deixe sugestões, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então vamos para mais uma, certo? Qual que é a importância de compartilhar? Porque você vai levar esse conhecimento para mais pessoas e vai ajudar mais pessoas. Então vamos lá, bora. Vamos começar então, ó. Fiz um apanhado dos últimos 5 anos da FAMERP, ok? Aí eu trouxe aqui Geografia do Brasil, geral e Brasil, né? Vamos começar aí por Brasil. Se vocês repararem, né? Então, a parte de economia, né? De econômica, é bastante. Física, humana, questões ambientais e regionais. E a gente vai trabalhar cada um deles, tudo bem? Bora. Primeira coisa, aspectos físicos. Relevo, gente, relevo sempre caindo muito. FAMERP, Unesp, costuma cair muita parte de relevo. Estude relevo, estude. Eu falo isso sempre para meus alunos, que é um dos assuntos mais importantes da geografia física, tá? Relevo, rocha, vegetação e o clima muito associado ali à parte do aquecimento global, fatores antrópicos, ok? Bora. Ó, a primeira questão que eu peguei é falar sobre rocha, né? E também um pouco aí do relevo, geomorfologia e geologia. Ele fala aqui, ó, observando a imagem da Pedra Furada, um dos pontos turísticos de contemplação do Parque Nacional da Serra da Capivara, localizada na região sudeste do Piauí. Primeira coisa que eu já tenho que olhar, né? Esse tipo de intemperismo desigual. Provavelmente eu posso ter rochas com composição mineral diferente, certo? Então, por isso que algumas partes são mais intemperizadas, outras partes menos intemperizadas. Então, vamos embora. Outra coisa que eu devo observar, olha aqui a estratificação, ó. Estratificação são essas linhas, né, que aparecem na rocha. O tipo de rocha que aparece, esse tipo de estratificação, no caso, geralmente são rochas sedimentares, tá? Mas vamos para mais. Com base na imagem e seus conhecimentos sobre geomorfologia, afirma-se que a formação geológica da pedra furada está relacionada a... Então, se você não é daquela região, se você não conhece essa região, então você tem que ir por essas dicas que eu acabei de falar, tá? O tipo de estratificação, né? O tipo de camadas, né? Que vão surgindo, sedimentos de diferentes épocas, ok? Então, vamos ver qual é a correta? Aí, ó. Gabarito, então, traz a A. Então, são rocha arenítica, né? Que é um tipo de rocha sedimentar, modelada pela ação eólica. Então, por ser uma região que talvez tenha um baixo precipitação, então vai ter uma ação menor de um intemperismo químico, no caso, acaba se destacando então o intemperismo físico, que é a parte eólica, certo? Então, tranquilo, vamos embora para mais uma. Outra que fala sobre rocha, né? Ele traz aqui, ó, analise os dados apresentados para determinada rocha. Onde que a gente vai, ó? Primeiro, é uma região que chove bastante, ó, chuva alta, tá? É uma região também quente, tudo bem? Então a gente vai ter que tipo de intemperismo se chove muito? Intemperismo químico, causado pela ação da chuva. Se eu tenho uma ação intempérica intensa, provavelmente eu vou ter também um solo espesso, tá? Então ele fala lá, considerando os dados do quadro e a rocha analisada, a analisada apresenta o quê? Rápida taxa de intemperização. Aqui, ó, ele fala que chove muito e ele fala que nosso solo é espesso. Então quer dizer que a ação intempérica ela é elevada, né? Tudo bem? Então, vamos ver aí. Alternativa E, fácil e rápido. Não demore nesse tipo de questões. Tá? No caso, nessa questão aí, tanto a outra que a gente viu de rocha como essa, não demore. Rápido, tá? Porque aí vai sobrar mais tempo para aquela questão que vai demandar
um pouco mais de tempo, um pouco mais de conhecimento. Então, bora, rápido. Depois, embora crescendo, né, em um ambiente de transição, o manguezal não é o ecossistema de transição, não é o ecótomo, pois apresenta, né, unidade e características próprias. Há quem entenda o manguezal como um ecossistema dentro de outro maior, o ecossistema estuarino, tá? As áreas onde se desenvolvem os manguezais possuem. O manguezal está associado a uma área salobra, porque ele recebe ali água do mar. Lembra lá que o manguezal ele também tem raízes suspensas, tá? E além disso ele tem muita matéria orgânica. Vamos ver aí quais são as alternativas, né? Reduzida a presença de matéria orgânica. Não, acabei de falar que tem muita matéria orgânica. Vegetação adaptada à água salobra. Grande quantidade de sal. Matamos. Já é essa. Não vou nem continuar para que você não desperdice o seu tempo, já que é precioso nesse período aí de vestibular, tá? Então, no caso, a alternativa B. Bora. Mais uma. Essa é cartografia, tá? Os horários. Examine a tabela com datas e horários em que os jogos da seleção brasileira pela Copa do Mundo 2022 do Catar serão transmitidos no Brasil. E aí ele fala Brasil e Sérvia, 24 de novembro, às 16 horas. Sabendo que o Catar está no fuso mais 3. E o Brasil está no fuso o quê? Horário de Brasília, menos 3. Tá? Então, menos 3 mais 3 vão dar 6 horas de diferença. Tá? Aí só você vê, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, 22 horas. Qual a alternativa que aparece 22 horas? 22 horas do mesmo dia. Que não passou ali de meia-noite, né? Bora. Então, ó, depois, 13 horas. 13 mais 6, quanto vai dar? 19, 19 horas também no mesmo dia. Pronto. Matei a questão. Então, você tem que lembrar, né? Que o Brasil está menos 3 GMT e o Catar, o exercício, fala que está mais 3. Então, daria aí 6 horas de deslocamento. Então, pode ser a alternativa E. Tranquilo, né? Cartografia, fuso horário. Não esqueçam, tá? Cada fuso ali tem diferença de 1 hora ou 15 graus. Ele traz uma imagem, essa imagem ela é importante. A FAMERP está vendo que ela é muito conceitual, né? Então, ela traz características nas imagens que pode trazer a resposta, pode te ajudar nessa resposta. Ele pegou aqui exemplo de uma espécie, né? De algum bioma. Ele fala que é perennifolia, folhas persistentes, folhas perenes, folhas que ficam o ano todo. Então, essas folhas elas não caem, tá? E na segunda parte, ele traz caducifólia, aquelas plantas caducas que perdem as folhas no período de seca, no período de estiagem, justamente porque ela tem menor disponibilidade de água, então ela tem que se proteger, ela precisa se manter viva, né? Tá vendo que ele fala, que ele traz aqui, que é uma estratégia para economizar água. Dentre as formações vegetais brasileiras, as características 1 e 2 apresentadas na imagem são encontradas respectivamente. Parece besteira, né? Mas esse respectivamente quer dizer na ordem. Tem gente que acaba errando por não prestar atenção nesse detalhe, né? Nesse pequeno detalhe. Respectivamente, na ordem. Nunca mais você vai esquecer, tá? Então, ele fala aqui, ó, floresta amazônica? Pode ser floresta amazônica, mas Mata dos Pinhais, não. Floresta amazônica? Pode ser. Pradarias, não. Pradarias de vegetação rasteira, né? Fica lá no sul do Brasil. Mata dos Pinhais, também sul do Brasil, onde a gente tem chuvas espalhadas durante o ano todo. Menor quantidade que a Amazônia, mas tem chuvas durante o ano todo. E aí, Mata Atlântica, né? Mata Atlântica se encaixa aqui. E a Caatinga se encaixa também nessa área. Então, só pode ser a letra C, tá? Então, observar as características dos biomas brasileiros. Aí, ó, alternativa C. Bora, então, mais uma. Ele fala da capacidade, isso é hidrografia, né? Bacias hidrográficas, ele fala assim, ó. Capacidade hidrelétrica instalada por Subbacia Hidrográfica 2003. E ele traz a legenda, né? Onde ele fala menos de 200 megawatts
de potencial de geração de energia, e ele fala as áreas com maior potencial de energia. Algo que a gente precisa prestar atenção é lembrar quando o professor de geografia falava, né, ou fala até hoje. Lembre-se, qual é o tipo de rio, né, que traz características para a geração de energia. Então, são rios de planalto, são rios volumosos, são rios queda de água, queda de água, né? São rios queda de água. O rio de planície, que é um rio mais plano, né? Esse rio, eu posso instalar uma hidrelétrica? Sim. É aconselhado? Não. Por quê? Porque vai gerar pouca energia. Geralmente o rio de planície é aconselhado para navegação. E o rio de planalto é aconselhado para a geração de energia, tá? De instalação de hidrelétrica. Por isso, quando a gente pega aqui a bacia amazônica, que tem uma grande quantidade de rios, tá? Só que ela gera pouca energia, ó, tá vendo? Ou, potencialmente falando, ela vai gerar pouca energia, tudo bem? E esse é o X da questão, que vai te levar à resposta. Você tem que saber que na bacia amazônica, você tem a maior parte de rios de planície, que são favoráveis para navegação e não para geração de energia. Embora tenha hidrelétricas instaladas lá. Mas é aquilo que eu falei. É um rio que talvez que não vai reunir, né, e não tem as características para geração de energia e sim para navegação. Mas nada impede, né, não vai impedir que eles instalem também hidrelétricas por lá. Mas é isso, tá? Ó, a planície do rio Amazonas é inadequada para hidrelétricas, apesar do alto potencial da bacia hidrelétrica quanto aos afluentes. Vamos ver qual que é a resposta correta. Letra A. Então é isso, tá? Lembrar que os rios da bacia amazônica geralmente são indicados para navegação e não para geração de energia, porque é um rio mais calmo, é um rio mais plano. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu peço que vocês, né, mais uma vez, se lembrem de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e bora para mais uma aula. Agora, daqui a pouco a gente vai falar sobre a próxima aula, né? Na verdade, a gente vai falar de questões da FAVERP também, mas trazendo outras temáticas dentro do vestibular FAVERP. Então, espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha contribuído e bora para mais uma. Tchau, tchau, até mais.